Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Vem Refletir. Mas antes de qualquer coisa, me sigam lá no Spotify, no YouTube Vem Refletir e no Instagram projeto.vem, que só coisa boa tem lá no Instagram, conteúdos gratuitos para vocês, maravilhosos. Hoje já estou num outro ambiente aqui da minha casa, adoro brincar nesses ambientes para gravar podcast, então por isso que vocês me veem aí cada dia num cenário. E tá tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, acreditem vocês ou não, mas foi a minha sobrinha de 11 anos. Isso mesmo, minha sobrinha de 11 anos me deu essa ideia de gravar sobre o desconforto. Que na verdade eu trouxe para a zona de conforto. Então vamos lá, gente. A zona de conforto, o que é a zona de conforto para mim? A zona de conforto, ela é aquela zona, eu falo que a zona de conforto ela é quentinha, sabe quentinha? Uma manta quentinha, só que ela tem um buraco no meio gigante que você não tá vendo. E quando você começa, esse buraco começa a aumentar, esse buraco começa a aumentar, esse buraco começa a aumentar, até não ter mais nada da manta, aí você se coça. Mas não precisamos chegar a esse ponto. Não precisamos chegar no momento da manta simplesmente abrir inteira para a gente sair da zona de conforto. Então, vamos dar exemplos práticos. Eu atendi uma paciente e ela estava em um casamento da zona de conforto. Pois é, mas a zona de conforto dela, ela estava pagando um preço bem alto para essa zona de conforto. Então, ela estava num casamento onde ela tinha filhos com essa pessoa, mas ela simplesmente não tinha mais amor nessa relação, mas tinha o comodismo do dia a dia. Ela tinha lá a sua salinha ali, que ela fazia suas coisas, né, de trabalho. Ele trabalhava o dia todo, depois voltava e quando ela precisava sair, ele ficava com as crianças. Tinha a sogra que morava perto também e também dava uma facilitada. E aí, essa é a zona de conforto. Mas ela não podia trabalhar no que ela almejava, porque ele não deixava, e ela era infeliz todos os dias com este marido. E aí ela chegou até o projeto, onde ela estava entrando numa depressão. Ela já estava depressiva aí há um tempo, tá? E aí ela parou de cuidar dela, o que eu falo de parar de cuidar é a vaidade que foi embora, as amizades, ela não tinha mais vida sem ser aquela vida de mãe o tempo inteiro. E aí ela fez o projeto e na primeira sessão, com muita conversa, a primeira sessão dela durou umas 3 horas e aí ela saiu da sessão e ela pediu o divórcio. Eu, em nenhum momento, disse para ela, você precisa divorciar. A gente conversou, que ela chegou nessa conclusão do tipo, eu preciso me divorciar, não tô mais feliz. E aí, a vida dela deu uma guinada, gente. Mudou de cidade com os filhos, tá morando sozinha, tá trabalhando num outro ramo, tá bem melhor, enfim. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Ela estava numa zona de conforto, mas vocês imaginam quantas mulheres não passam a vida inteira casadas com pessoas que não têm mais conexão, não têm mais amor, não têm mais respeito, não têm mais parceria por conta de estarem em uma zona de conforto. Porque falam, mas se eu me separar, imagine até arrumar outra pessoa. Eu não consigo ficar sozinha, e assim vai. Isso acontece também no trabalho. As pessoas vivem numa zona de conforto no trabalho, porque já é o que eu sei fazer, eu já estou aqui há muito tempo, eu já conheço todo mundo, e assim vai. E aí ficam naquele trabalho por anos e anos, sem gostar daquele trabalho, simplesmente porque está confortável. Então, gente, assim, tanto essas mulheres que são casadas hoje, tanto as pessoas que acham que também não vai ter outro trabalho igual, ou trabalho tudo igual, se eu sair desse, o outro também vai ter outros problemas e eu vou ficar aqui mesmo. São pessoas que passam dias sobrevivendo.
A pergunta que eu tenho para você é: você vive ou sobrevive? Porque quando você está numa zona de conforto, que ela não está nada confortável, ela está só te enganando que tem um conforto, você está sobrevivendo. E eu atendo muitas mulheres que estão sobrevivendo ao casamento. Porque o filho é pequeno, porque eu não tenho outra pessoa por enquanto, porque ele é minha rede de apoio, por isso, por aquilo. E aí com isso passam 1, 2, 3, 15, 20 anos nessa zona de conforto de casamento ou de trabalho, porque é o que tem para hoje. Mas imagine se você tivesse tomado uma atitude agora da zona de conforto, de sair da zona de conforto, como você estaria hoje? Se você tomasse uma atitude quando você percebeu que o negócio já estava ai gente, perdi a palavra. Mas quando você sentiu que o negócio já estava ladeira abaixo, se você já tivesse tomado uma atitude lá atrás, como você estaria hoje? Com certeza, muito melhor. Então, a zona de conforto, ela é uma zona de conforto traiçoeira. E a zona de conforto, ela também, as pessoas às vezes não estão numa coisa ruim, mas elas estão numa coisa morna e elas deixam. Então, assim, por exemplo, muitas mulheres estão num relacionamento que não tá ruim, mas tá zero de tá maravilhoso. E aí elas pensam, mas é isso mesmo, relação é isso mesmo, com todo mundo vai ser assim. Relacionamento não é uma coisa fácil, namoro, casamento, né? A gente sabe que existem os desafios do dia a dia, mas a maioria do tempo tem que ser uma delícia. Porque se a gente for 80% vivendo no problema com essa relação e os 20% for legal, tá errada essa conta. Se 50% for bom, 50% for ruim, tá errada essa conta. Eu diria que 80% é muito legal, sabe? E 20% tem os probleminhas ali, tem o BO. Mas assim, quando a gente... Eu sou casada, né, gente? Não sou casada no papel e tudo mais, mas eu moro junto, estou com ele eu já perdi as contas, mas a gente tá junto, vai fazer 17 anos esse ano. E aí, até hoje, quando ele vai viajar e ele passa dias fora, o dia que ele volta, eu tô esperando por ele. Eu tô ansiosa para ele chegar. Então, existe pessoas que falam, imagina, depois de um tempo é tudo a mesma coisa, né? Tudo vira rotina, tudo... Não, gente. Quando você sente do fundo do coração que você está com a pessoa certa, com a pessoa que você ama, quando você está no trabalho que você ama, você sente isso no fundo da alma. Então, não deixem que essa zona de conforto em qualquer área da sua vida te deixe confortável numa coisa que não está confortável. Faça essa pergunta para você. Hoje eu vou te dar um exercício aqui nesse podcast. Faça uma pergunta para você assim: se eu pudesse sair desse casamento sabendo que já tem uma pessoa legal me esperando, eu sairia? Se eu pudesse sair deste trabalho, se eu tivesse a oportunidade de sair deste trabalho, porque eu sei que tem uma oportunidade em fazer X coisa, que é o que você ama, você sairia? Se a resposta for sim, é porque você não está feliz. Porque quando você está feliz... Por exemplo, se alguém me perguntar assim, você sairia do projeto Vem para fazer XPTO e ganhar muita grana? Se não for dentro do que eu faço hoje, que são os atendimentos, que é palestrar, que é estar aqui falando de frente para a câmera, não trocaria por nada. Você trocaria de marido se tivesse um cara mais assim, menos assim? Nunca. A resposta tem que ser na hora, você não tem que parar para pensar nessa resposta, sabe? Do tipo, se tivesse um cara ali mais legal ou uma mulher ali mais legal, assim, já te esperando, você sairia desse casamento de hoje?
Se essa resposta é sim, ou se você parar para pensar, não é a pessoa da sua vida, não é a pessoa que você tem certeza, não é... Quando eu falo que na dúvida é sempre não. Entrevistou uma pessoa, ficou na dúvida, é não. Sabe? Quando você gosta, pensa assim, ó, quando você gosta de algo ou de alguém e alguém te pergunta, você gosta dele? É na hora, gosto, amo. Você gosta do seu trabalho? Amo. Quando você responde assim, ó, e tal, e lá, pronto, você já tá numa zona de conforto. Então saia desta zona de conforto. Vá viver a sua vida feliz. Mas felicidade, eu não acho subjetivo a felicidade, eu acho que felicidade é o que te faz feliz. Então, se alguém me perguntar, Fabiana, você é feliz hoje? Sou. Você não tem problema? Tenho. Você não tem frustração? Tenho. Você não tem desejos que não foram realizados? Um monte. Mas você é feliz? Sou. Se eu titubear para dizer que eu sou feliz, eu não sou feliz. Se eu titubear para dizer, você ama o Projeto Vem? Não amo. Então a resposta tem que ser sempre sim, eu amo, eu gosto, eu não saio, Se você ficar nessa dúvida, tem uma zona de conforto aí bem grande. Então saia dela, que a zona de conforto é uma manta bem quentinha, mas que começa com um rombo pequenininho e aumenta e aumenta e aumenta. Se precisar de ajuda, de sair dessa zona de conforto, para você entender como funciona, para você começar a se conhecer melhor, tá aí os contatos do meu projeto, é só entrar em contato comigo e a gente começa já. Beijo!